Glória a Deus. Nós vamos passar o Ministério da Palavra. Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 8. E nós vamos ler o verso 22. Ele vai ser o nosso ponto de partida e o trilho também da nossa ministração. Gênesis capítulo 8, verso 22. Estamos numa série de mensagens enfatizando vida abundante, e eu quero falar hoje sobre a lei da semeadura e colheita. O texto sagrado diz o seguinte: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é uma declaração que o próprio Deus faz depois do dilúvio. E eu gostaria que você, por gentileza, pudesse repetir comigo. Como eu tenho dito, além do poder de declarar a palavra, isso também nos ajuda a memorizar as Escrituras. Então, se você puder, depois de mim, repita com ânimo. Diga comigo: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Pai, nós oramos pedindo graça e favor do alto. Clamamos mais uma vez a liderança do Teu Espírito Santo, não apenas na compreensão da palavra, e clamamos por entendimento espiritual, mas oramos também, ó Deus, por aquela aplicação personalizada, única, que só o Senhor tem o poder de produzir em cada um de nós. Nós oramos que, além da instrução, aquela faísca de ignição, aquela centelha de fé que só a Tua palavra pode gerar dentro de cada um de nós, que isso também aconteça e que, enfim, a Tua palavra cumpra todo o seu propósito para a honra e glória do nome do Senhor mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma declaração, como diz, feita pelo próprio Deus. E a terra tinha passado pelo que a gente pode chamar aí de um reset, a um recomeço. Deus afirma no verso anterior, o verso 21 de Gênesis 8, que Ele não mais destruiria a terra da forma como Ele tinha aplicado aquele juízo. E Deus não apenas fala que isso não se repetiria, mas Ele diz: enquanto durar a terra, então está valendo até hoje. Ele diz: não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é a razão pela qual a gente continua tendo essa diversidade. É só olhar para o domingo passado, calor, para esse frio, verão e inverno. Aqui a gente pode ter todas as estações no mesmo dia, mas a Bíblia fala desse ciclo normal da terra, dia e noite. E assim como essas coisas duram até hoje, Deus diz: enquanto a terra durar, não deixará de haver semeadura e colheita. Evidentemente, você, ao perceber o que os versos seguintes, do início do capítulo 9 apontam, nós reconhecemos que há uma declaração de Deus sobre semeadura e colheita que diz respeito àquilo que nós podemos chamar do plantio literal. Por exemplo, no capítulo 9, no verso 20, a Bíblia diz: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Mas, quando Deus está falando de semeadura e colheita, Ele está falando só do plantio natural, literal? Evidente que não. Quando você olha toda a Escritura, você percebe que essa lei, ela não funciona apenas no plano natural, Aliás, há muitos paralelos entre aquilo que Deus estabeleceu no mundo natural e no mundo espiritual. Em Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Você pode repetir isso comigo? Diga: aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então Paulo continua e diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então é evidente que essa lei de semeadura e ceifa, ela não se aplica apenas a uma semente literal como a do trigo, do milho, e ela se estende ao plano espiritual. Eu pude entender desde bem cedo, desde a minha adolescência, que essa lei, ela vai reger as nossas vidas. Quer você tenha conhecimento, quer não, é um princípio espiritual. Quer você decida fazer bom uso dele ou não,
é uma lei espiritual. E ela não se limita a questões financeiras. Então já faz vários domingos que a gente transita, passa pelo terreno daquilo que é material e financeiro, mas sempre apresentando o entendimento de que essas leis, de que esses princípios são maiores. Não excluem o aspecto financeiro, mas não se limitam a isso. Eu, por exemplo, aprendi desde a minha adolescência que palavras são sementes. E eu sempre digo às pessoas, não fale aquilo que você não gostaria, né, de ver materializado. Esse é assunto para um ensino em outra ocasião, mas a Bíblia também mostra que nossas atitudes também, como veremos ao longo da ministração, funcionam dentro da lei da semeadura e colheita. Então a forma como você trata outros determina a maneira como você será tratado. Então eu quero que você possa ter o olhar abrangente, mas não queremos excluir, né, a intencionalidade de aplicação também no terreno material e financeiro. A forma como a gente teve dentro de casa a oportunidade de ver nossos filhos tem uma lição muito clara do que é semeadura e colheita, né, dos princípios que nós vamos abordar. Hoje é algo que a gente olha para trás e a gente é muito grato a Deus pelo impacto que isso teve. Quando meus filhos eram ainda bem pequenos, nós vivemos uma fase de desafio. Quando fomos plantar Alcance Irati, há mais de 20 anos atrás, né, eu tive uma direção de Deus, não acredito que isso é um modelo a ser reproduzido, nem por qualquer pessoa, nem em qualquer lugar. Mas na época o Senhor falou comigo, eu quero lhe ensinar a respeito de fé. Eu tinha vivido dessa forma lá atrás, no início do ministério, quando eu era solteiro, mas o Senhor falou, eu quero que você dependa de mim e de mais ninguém. Então quando fomos plantar a primeira das Alcances, eu simplesmente abracei aquele desafio e não tinha nenhum tipo de sustento. Mas não bastasse isso, levei comigo outras 6 famílias, né, que de alguma forma estávamos todos juntos no projeto e a gente decidiu ter um estilo de vida onde, né, muito parecido com aquilo que você lê no livro de Atos, a gente vivia em comunidade, repartia o que tinha no início. Kelly e eu conseguimos dar uma boa alavancada, porque a gente desfez de tudo que tinha, casa, carro, para investir no projeto, no estabelecimento da igreja. Só que o que a gente tinha não durou muito, né, para aquelas famílias todas. Então todo mundo foi baixando o padrão de vida, se adequando à nova realidade. E eu lembro que meus filhos viveram assim, no modelo que comprar brinquedo em loja de R$1,99, quantos lembram do R$1,99? Isso era artigo de luxo já, né, porque o padrão realmente estava, né, lá embaixo. E eu comecei a ensiná-los, eram pequenos, eu queria que eles entendessem sobre dinheiro. Desde fidelidade a Deus, com boa administração. Então mesmo não tendo muito recurso, a gente pensou, eles têm que aprender. E nós decidimos que ia guardar todas as moedas que a gente pegasse de troco. Então desde pedágio na época, não tinha cobrança automática, eletrônica, a gente acabava, né, que movimentava muito mais dinheiro do que fazemos hoje com os pagamentos eletrônicos. Então eu lembro que eu abri uma lata, fiz um corte, improvisamos um cofre que eu achei que seria maior do que os cofrinhos que vendiam, né, prontos, que eram pequenos, e falei, olha, nós vamos juntar dinheiro. Só que ninguém abre essa lata até o dia que ela estiver cheia. É a lei, é aqui o acordo. Mas quando estiver cheia, nós vamos torrar isso tudo em brinquedo. Então vocês vão lavar a alma, vão sair do nível 1,99 para algo melhor. Pensa na ansiedade das crianças, chacoalhava a lata, media o peso, né? Não podia abrir, mas a gente foi depositando, eu não sei quantos meses passaram, mas foi dentro do ano, não levou o ano todo. E um dia a lata finalmente encheu, né? Eu lembro que meu filho falou assim, ó, já quase não faz barulho, dizendo, não, encher é quando não couber mais. Então o dia que não cabia assim mais nenhuma, eu falei, nós vamos abrir. E agora esse investimento foi feito para vocês. Eu queria que eles entendessem, eu quero economizar, gastar depois. Só que eu fui muito ingênuo. Eu olhando o tamanho daquela lata, eu achei que tinha muito dinheiro. Em vez de abrir e contar primeiro, eu já comecei, quais os planos de vocês? Israel, o que você quer fazer com a sua parte? Ele falou, pai, ele era garoto e o que estava na moda para as crianças da época era aqueles carrinhos da Hot Wheels. Ele falou, vou gastar minha parte e comprar uma pista inteira com os carrinhos da Hot Wheels. Falei, legal. E você, Liz? Aí minha filha disse, papai, eu quero uma coleção, né? Eu brincava que eram as bonecas flexíveis da Polly, né? Eu falei, muito bem, legal. E aí nós abrimos, é aquele mundaréu todo de moeda, gente, porque a maioria eram poucos centavos, né? Aquele mundaréu todo na época dava R$80.
Eu não tinha noção do valor dos brinquedos, mas eu pensei, eu acho que não vai dar. 80 na época era muito mais dinheiro do que hoje, mas eu pensei, eu acho que não vai dar. Nessa época a gente já vinha nesse ritmo dos 2 anos e meio que morei em Irati, mas tínhamos acabado de mudar para Curitiba e eu fui com eles na loja. A pista Hot Wheels que meu filho queria, R$160. Só a dele era o dobro do que tinha de moeda. A coleção da Poli que minha filha queria, o mesmo valor. Ou seja, a gente só tinha 1/4 daquilo. Né? Eu não tinha condições de alimentar bancar o sonho deles. Eu não tinha condição nenhuma de fazer absolutamente nada. Envergonhado, eu falei, ainda não dá para comprar. Nós vamos voltar para casa. Os dois ficaram muito frustrados. E eu fui falar com Deus. Falei, Deus, a culpa é minha. Toda minha, não é sua. Mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu fui muito ingênuo, eu não devia ter feito isso com as crianças. Eu estou procurando ensiná-los, mas esse ensino tinha que ter uma conotação boa. Eu falei, se a gente levar 4 vezes o tempo que levou para estocar isso, eles vão ficar muito desanimados. E eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não tenho a menor condição de bancar esses brinquedos. Eu comecei a orar a respeito daquilo. E eu lembro que um dia uma pessoa me procura e falou, olha, senti Deus te dar uma oferta, mas isso é para a sua família, não estou dando com nenhuma outra direção. Me deu R$50. Eu ergui a mão para o céu, dei glória a Deus. Eu tinha um compartimento secreto na carteira que era dinheiro para não ver e não gastar com outra coisa. Coloquei ali, falei 130, já dá quase a pista. Eu orando pelo resto. Nos próximos dias não aconteceu nada. Mas um dia eu estava com uma outra pessoa e o Espírito Santo falou, pega aqueles R$50 que você escondeu na carteira e oferta na vida dele. Falei, Deus, eu estou tentando juntar o dinheiro dos meus filhos. O Senhor disse, mas esse dinheiro você vai semear na vida dele. Eu pensei, puxa, eu estou sendo egoísta, de repente estou querendo que meus filhos tenham brinquedo de luxo. Na época isso era coisa de luxo para a gente. E de repente o cara não tem o que comer, está precisando pagar conta. O Espírito Santo falou, e diga para ele que não é para ele comer nem pagar conta. É para ele comprar brinquedo para os filhos dele. Aí eu fiquei bravo. Eu falei, o Senhor vai tirar dos meus filhos para dar para os filhos dele. Apenas obedeça. Eu falei, Deus não é justo, apenas obedeça. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Aquele dia eu dei com indignação, com raiva. Eu falei, vou obedecer. Eu falei, vou tentar ficar alegre depois, porque agora eu não consigo. Mas algo que eu já aprendi com o tempo, você não precisa entender Deus. Você precisa apenas acreditar nele. E eu ofertei e falei, olha, isso não é para você comer nem pagar conta. Você precisa comprar brinquedo para os seus filhos. Ok, pastor, obrigado. Achei que a coisa tinha acabado aí. Não muito tempo depois, eu fui com toda a minha família na casa dessa pessoa para nós termos uma refeição. E quando chegamos, estava todo mundo à mesa, os filhos dele vieram me agradecer os brinquedos que eu tinha dado para eles, na frente dos meus filhos. E o pior, o menino, eles tinham também um casal assim como eu, o menino diz, olha, peguei a minha parte, comprei tudo em carrinho da Hot Wheels. Eu pensava, não falem em Hot Wheels. A menina diz, não, o meu foi aqui em boneca da Poli. Eu pensando, não fala na Poli. E meus filhos me olhando com aquele olhar fulminante, tipo, não tem dinheiro para o nosso Hot Wheels e Poli, está dando para os filhos dos outros. Teve uma hora que a família saiu da sala, nós ficamos sozinhos. Eu falei, calma, muita calma essa hora. Daqui a pouco a gente conversa. Aí, a hora que a gente estava sozinho, na hora de ir para casa, pai, mas a gente está esperando comprar. Não, eu falei, os R$80 de vocês estão lá, eu não mexi. Eu falei, isso é um outro dinheiro que o papai ganhou, que ia juntar para o de vocês, mas foi Deus que mandou dar. Então Deus que pegou o nosso dinheiro. Eu falei, agora eu vou ficar bom de bem na fita e Deus vai ficar de ruim, E a hora que eu falei isso, eu falei, não, gente, vocês têm que pensar que Deus é sabido. Gente, não foi uma coisa planejada, foi improviso do momento. Aí eles, como assim? Falei, olha, pensa, nós não estamos querendo Poli Hot Wheels? Sim. A gente tem condições? Não. Mas tem uma lei espiritual, que é a lei de semeadura e ceifa. Então, tudo que você planta, você colhe. Falei, Israel, lembra aquela experiência que você fez lá da escola, que plantou feijão? O que é que nasceu? Ele, vagem. Falei, ok, o que tinha dentro da vagem? Não sei, pai, nós não abrimos. Feijão. Ah, tá. Falei, planta feijão, colhe feijão. Planta milho, colhe milho. Falei, olha o que Deus fez quando a gente está orando sem ter condições de ter Poli Hot Wheels. Ele mandou a gente plantar. O quê? O que eles compraram? Aí os dois me olharam empolgados. Poli Hot Wheels. Falei, quem planta Poli Hot Wheels vai colher o quê? Eles, Poli Hot Wheels. Falei, é isso. Aí eles saíram felizes. Falei para Deus, te vira.
agora é contigo. Pastor, o senhor mandou Deus fazer? Não mandei nada. Naquela hora, sem ter pensado, eu lembrei de uma lei espiritual. Uma lei que nos governa. Uma lei que eu já tinha experimentado o suficiente para saber que funcionaria. Alguns dias depois, estava pregando em outra cidade. Eu lembro que nós tínhamos uma conferência, então tinha 2 palavras da tarde com break rápido e depois um intervalo maior entre a da tarde e a da noite. No break da palavra da tarde, um irmão me aborda, eu estava do lado do pastor da igreja, fala: pastor, o senhor poderia me ceder a chave do seu carro? Eu falei: eu nem lhe conheço, o que você quer com a chave do meu carro ou com o meu carro? O pastor só me deu um sinal assim, ó, fica tranquilo, entrega. Eu falei: você vai devolver? Ele falou: vou, pastor, eu trouxe uma coisa para você, não queria entregar na frente de todo mundo, então eu já quero guardar no carro. Eu falei: ficaria mais fácil se você explicasse antes. Aí brinquei com aquilo, não vi o que era. No intervalo entre a tarde e a noite, fui para casa que eu estava hospedado, tomar um banho, e quando cheguei lá, lembrei, abri o porta-mala, tinha 2 pacotes, né, de presente, embrulhado para presente, mas o embrulho era de loja dessas de brinquedo, de criança. Peguei as 2 sacolas com as 2 coisas. Quando passei na sala, Kelly e as crianças tinham me acompanhado, mas tinham ficado na casa na sessão da tarde. Falei: todo mundo para o quarto, reunião de família. Quando eles entraram, eu já tinha aprendido a história de não prometer o que você não sabe. Então eu falei: olha, alguém entregou isso para o papai agora, eu acabei de pegar, ainda não sei o que é, mas como eu vi loja, embrulho aqui de loja de brinquedo de criança, pode ser que seja para vocês. Pode ser que alguém só aproveitou o papel. Vamos descobrir junto. Eu lembro que o Israel pegou, olhou e falou: claro que é nosso, pai, tem até o nosso nome. Falou: isso aqui é meu, isso aqui é seu, Liz. Quando ele abriu o pacote dele, o que era? A pista Hot Wheels que ele queria. Não era outra, era a que ele queria. Quando a Liz abriu, o que era? A coleção da Polly que ela queria. Detalhe, a gente nunca falou isso para ninguém. Os 2 olharam para mim: pai, do jeito que o senhor falou. Quem planta Polly e Hot Wheels. Polly e Hot Wheels. Eu poderia te contar inúmeras histórias e testemunhos de coisas que vivemos ao longo dos anos e que puderam ter um impacto didático, pedagógico incrível na vida dos meus filhos. Mas me deixe destacar princípios. Em primeiro lugar, eu quero destacar o seguinte: nós colhemos aquilo que semeamos. Você pode repetir isso comigo? Diga: colhemos aquilo que semeamos. Então você planta milho, vai colher milho. Planta trigo, vai colher trigo. Planta Hot Wheels e Polly, vai colher Hot Wheels e Polly, né? Eu gosto de chamar isso de o efeito bumerangue, né? Tudo que vai, volta. Então você tem leis espirituais, são claras a respeito disso. E é impressionante que tem coisas que elas acontecem para qualquer pessoa. Não depende de ser crente ou não. Jesus diz, por exemplo: qualquer que disser no seu coração e não, qualquer que declarar com a sua boca e não duvidar com o seu coração, né? Ele fala até mesmo de dizer ao monte: levanta-te e planta-te no mar. Ele diz: se falar crendo, vai acontecer com ele. Então, assim, de novo vou dizer sobre a questão das palavras, isso é assunto para o ensino de outro dia, mas Jesus diz: falou crendo, vai ter resultado. E ele diz qualquer. Ele não falou: olha, tem que ser um cristão nascido de novo, tem que ser um crente exemplar, né, cheio de maturidade. Ele diz: é com qualquer pessoa. Então essas leis vão funcionar para quem as conhece e para quem não. Sobre o efeito bumerangue, Mateus 7, 1 e 2, Jesus diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Mateus 7, 1 e 2. Então Jesus está dizendo: se você não julga, você não é julgado. Mas se você julga, você vai ser julgado com a medida com que você foi. Plantou julgamento, colhe julgamento. Então nós percebemos que a lei de semeadura e ceifa, como eu falei, não se limita a questões materiais, embora também não as exclua. Na narrativa de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 37 e 38, nós temos alguns detalhes a mais do que aqui em Mateus. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Mas ele segue e diz: perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Então, o dai e dar-se-vos-á, né? Ou como diz essa versão que estou lendo, deem e lhes será dado,
ele é parte dessa lei de semeadura e ceifa. Se eu julgo, eu sou julgado. Se eu não julgo, eu não sou julgado. Com a medida que eu meço, eu sou medido. Se eu dou, eu também recebo, né? Eu chamo isso do efeito bumerangue. Tudo que vai, volta. Mas a verdade é que cada um colhe aquilo que planta. Me permita ler alguns textos bíblicos. Salmo 7, 15 e 16 diz: abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, as leis espirituais, mas que observam e fazem constatações, tentam chamar isso por outros nomes. Talvez você já viu gente que não teme a Deus chamando isso de karma. Mas a verdade é que existe uma constatação. Tudo que vai, volta. Provérbios capítulo 11, 24 e 25. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais, porque quem planta colhe. Só que a Bíblia diz o seguinte: outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza, porque não multiplicam o que tem. Verso 25. A pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá sua sede saciada. As traduções mais antigas diz: quem descedentar será descedentado. Tudo aquilo que você faz pelos outros farão por você. O que você não faz, provavelmente também não farão por você. E o que você faz de ruim voltará para você. Então, eu tenho percebido que ao longo de uma vida inteira, esse princípio sempre está lá. No início do Alcance, aqui em Curitiba, eu tinha pregado e ensinado um domingo, e eu falei: gente, eu nunca fico na estrada sem ser ajudado por ninguém. Pensa num cara que já ficou na estrada. Primeiro porque no início o ministério viajava muito de carro. Eu parei de contar a quilometragem dos carros quando bateu em 1 milhão. Depois eu falei: não vou passar a vida contando isso. Só que na época, além de viajar muito, a gente não tinha condições de carro bom. Ou seja, pelas leis da probabilidade, ficava muito na estrada, né? Era um problema, era outro. E antigamente a gente ainda tinha uma frase que só os mais velhos entenderão. A gente dizia: pois é. Aliás, virava até o apelido do carro velho, meu pois é, né? E em todas essas circunstâncias, eu sempre fui ajudado. E eu comecei a perceber que eu não precisava pedir ajuda. A ajuda chegava. A ajuda se jogava no colo. Por quê? A vida inteira, por estar muito na estrada, toda vez que eu via alguém com problema, eu parava para ajudar. Eu já tive situações de estar à noite com a família, ver um carro encostado, né, dizer para Kelly: vou para ajudar. Ela diz: olha, o cenário aqui não está dos melhores, dos favoráveis, pode ser perigoso. Eu digo: você tem razão, mas isso não significa que a gente não vai ajudar. Ia para um próximo posto, deixava eles na conveniência e segurança, voltava sozinho e oferecia ajuda. A vida inteira eu plantei ajuda, a vida inteira eu colhi ajuda. E eu tinha comentado isso num culto, e na semana fui fazer uma viagem. Um jovem da igreja me acompanhou. No meio do caminho, estava indo para o Mato Grosso do Sul, uma pane elétrica no norte do Paraná, o carro parou. Ele olhou para mim e falou: agora eu quero ver. Falei: ver o que? Ele falou: a ajuda chegar sem a gente pedir. Eu falei: você vai ver, seu Tomé, né? E a primeira preocupação dele: não tem sinal de celular. Hoje é difícil ter esse sinal na estrada toda, você imagina há 18 anos atrás. E eu falei: não se preocupa com isso não, porque nós não vamos pedir ajuda, a ajuda vai chegar. Falei: não, pastor, o senhor não precisa ficar na obrigação de provar nada. Eu falei: não vou te provar nada, você só vai assistir. Ele falou: mas uma vez ou outra, às vezes a gente pode fazer nossa parte. Eu falei: hoje não. Mas ele estava preocupado com aquilo. E ele falou: olha, tem uma caminhonete parou lá embaixo, né? Tinha uma baixada na estrada, a gente tinha pego a subida. Ele falou: tem uma que encostou lá. O cara não desceu, não está fazendo nada, tem lugar nenhum para ir. Ele falou: estou com uma suspeita. Eu falei: qual? Ele falou: ele deve ser da região e sabe que aqui não dá área de celular. Ele parou ali embaixo para resolver alguma coisa. Então, se a gente for lá, provavelmente vai dar área. Eu falei: nós não vamos a lugar nenhum. A ajuda vem atrás. Ele falou: pastor, não precisa ser rígido, teimoso com isso. Eu falei: não, eu quero agora que você veja porque funciona. Enquanto a gente está falando sobre isso, o próprio cara da caminhonete, né, ele vem na nossa direção e para atrás da gente. Quando eu vi que ele parou o carro e desceu, eu também desci, e ele falou assim: algum problema elétrico? Eu falei: sim. Ele falou: eu posso te ajudar. Eu falei: se você me deixar na próxima cidade conseguir socorro, já está ótimo. Ele falou: eu posso fazer mais do que isso, eu tenho tudo que você precisa na minha caminhonete, né, para a gente rebocar o carro, e vou fazer isso. E ele falou para mim: quando entrar na próxima cidade, eu vou passar na frente da concessionária da marca do seu carro, não vou parar.
né? Ele falou, vou passar na frente de uma grande autoelétrica. Não vou parar. Eu vou te levar numa outra autoelétrica mais para dentro da cidade, menorzinha, né? Ele falou, o camarada tem um preço justo, é bem mais honesto, eu não vai ter um prejuízo tão grande como se a gente parasse nas primeiras. Ele falou, e o cara é muito bom. E além disso, muito honesto. É um crente desses de verdade. Quando um não crente chama o crente de verdade, é uma coisa linda. Porque tem muito fake crente, né? Por aí. E aí, esse rapaz ficava olhando para mim e eu falei para ele, eu te disse. Ele falou, é sempre assim? Eu falei, sempre assim. Porque tudo aquilo que você planta, você colhe. Quem dá de beber, quem mata a sede, terá sua sede saciada. Quem está entendendo, diga amém. Provérbios 22, 8 e 9. O que semeia injustiça, colhe a desgraça. E a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Você pode repetir isso comigo? Diga, o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Gente, aqui nós temos lei de causa e consequência. O generoso será abençoado. Por quê? Porque reparte o pão com o pobre. Porque é uma palavra de ligação entre o raciocínio que está sendo construído, a explicação que vem depois. Ou, como Fábio, diácono da igreja, professor de português, me deu uma aula, é uma conjunção explicativa. E agora eu falo isso em todo lugar para parecer que eu estudei. Eu fico gastando até onde não preciso. Conjunção explicativa. E eu não sei onde eu estava no dia da aula que explicaram isso, que eu nunca soube o que era. Mas será abençoado. Por quê? Porque faz algo que provoca bênção. Eu sei que há uma doutrina bíblica inquestionável, que aquilo que nós recebemos de Deus é uma expressão da sua graça, e que a graça se acessa pela fé. Mas muitas vezes isso leva os cristãos ao extremo de que eu não faço nada. Tudo o que acontece não tem a ver com merecimento. E eles confundem isso com responsabilidade. Como se a gente não fizesse absolutamente nada. Bom, se para acessar a graça que eu não mereço, eu preciso crer, é lógico que tem um efeito de causa e consequência. Eu tenho que me posicionar em fé. A obediência é apresentada na Bíblia como uma expressão de fé. Então, quando eu decido andar na palavra, escolho, me responsabilizo por isso, eu também estou expressando fé. E a Bíblia está dizendo que o que reparte o pão com o pobre, né, ele será abençoado. E será abençoado por causa do que fez. Porque quem planta tem o direito de colher. Não apenas o direito, tem a inevitável consequência. E não importa o que plantou. Se o plantio é bom, a colheita será boa. Se a semeadura é ruim, né, de uma semente ruim, a colheita será ruim. Oséias capítulo 8, verso 7 diz que alguns semeiam ventos e colherão tempestades. Colossenses capítulo 3, verso 25 diz, quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Outra tradução diz, nisso não há acepção de pessoas. Então não importa se estamos falando do crente, do não crente, da pessoa boa, da pessoa ruim. Semeou injustiça, vai colher injustiça. Por outro lado, em contrapartida, se semeou justiça, vai colher o quê? A justiça. Então, nós colhemos aquilo que plantamos. Segundo tópico, colhemos na proporção do que semeamos. Então, não apenas o seu plantio, sua semeadura determina qual será a colheita, o tipo de semente determina o que você colhe. Mas a proporção da semeadura também determina a proporção, né, da sua colheita. E aí, nós precisamos considerar a declaração de Deus em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Isso afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Então, o tamanho, a dimensão, a proporção da colheita está relacionado à proporção da semeadura. Nós precisamos entender que quando falamos a respeito disso, não apenas o que semeamos determina o que colhemos, mas essa questão do volume também precisa ser colocado nessa equação, também precisa ser entendido. E há dois aspectos que se enquadram dentro desse outro princípio que nós estamos abordando. Não apenas o quanto plantamos, no sentido de quantidade final, mas a recorrência, né? Porque muitas vezes você pode imaginar, semeei muito, mas fiz isso uma vez só. Isso significa que eu teria uma colheita só. Mas semeio sempre com frequência. Terei sempre colheitas frequentes. Então,
Esse entendimento bíblico deve gerar em mim e você algumas percepções, né? Acredito que Deus não nos informaria de tudo isso, a não ser com uma finalidade. Que a gente não só entendesse que nossas ações terão resultados, mas que a gente pudesse escolher bem as nossas ações, para através delas, intencionalmente determinar os nossos resultados. Essa é a lógica ao longo da Bíblia. Em Deuteronômio 30, 15, depois no verso 19, Deus vai dizer a mesma coisa. Eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele diz, escolhe vida. Ele diz, se vocês me obedecerem, vida e maldição. Vida e bênção. Se vocês me desobedecerem, morte e maldição. Ele diz, suas ações terão consequências. Ciente disso, você planeja melhor como vai agir, sabendo o que serão os frutos das suas ações. Quando falamos da lei de semeadura e ceifa, não é diferente. Esse volume de informações não explica todos os mecanismos de como tudo funciona, mas nos dá um mínimo para que a gente possa, e daqui a pouco vou abordar alguns desses princípios, para que a gente possa usar isso com intencionalidade. Dito isso, eu quero passar para o terceiro e último tópico. São alguns princípios da semeadura e ceifa, além do que já abordamos, que colhemos aquilo que semeamos e colhemos a proporção do que semeamos. Algumas questões que eu e você precisamos considerar. A primeira delas, dentro desses elementos agora já mais genéricos que eu quero destacar, é que há um tempo até a colheita. E a gente precisa entender isso. Gálatas 6:9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Se você vai lá, falar na semeadura e colheita literal, planta um grão hoje, né, do que quer que seja. Amanhã você está colhendo isso? Não. Existe um tempo para a colheita. E a Bíblia está dizendo que mesmo quando fazemos o bem, a gente vai colher no tempo certo. Mas o texto diz, se não desanimarmos. Tem muita gente que interrompe o processo de semeadura, que desiste da colheita, né? E a Bíblia está mostrando que eu e você não podemos animar. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 e 2 diz, lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. ênfase, depois de muitos dias, não de uma vez. De vez em quando alguém fala, pastor, o que é lançar o pão na água? Né? Eu pego, em vez de comer, eu jogo na água. Eu falo, olha, não é literal. Né? Alguns acreditam que, quando você olha para a nação de Israel, você vê que eles incorporaram muito do comportamento dos egípcios, onde eles viveram por mais de 400 anos. Né? A prática de embalsamar os seus mortos era uma delas. Mas, por exemplo, muitos falam a respeito do delta, né, lá do Nilo, aquela região bem frutífera do Egito, que uma das formas que eles tinham de semear o trigo não era apenas arando a terra e saindo plantar. Há comentaristas que dizem que muitas vezes eles jogavam, né, a semente, o grão de trigo na água, porque o próprio rio levaria, e à medida que elas iam encostando nas margens, que era um solo bem fértil, aquilo simplesmente ia brotando e frutificando. Não tem como dizer com toda certeza se esse é o significado, mas isso é uma das possíveis explicações que para mim faz muito sentido. Né? Você está lançando a sua semente e você sabe que em algum momento isso não está perdido, não foi jogado fora, vai dar resultado. Mas o texto continua e diz assim, reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Então vamos pensar junto. Quando falamos sobre gestão material e financeira, há uma sabedoria bíblica na administração. Essa sabedoria significa que a gente deve sempre ter uma mentalidade de provisionamento. Qual foi a revelação que Deus, por meio de José, deu a Faraó? Aproveite o tempo da abundância, das vacas gordas, guarde recursos para o tempo da escassez, das vacas magras. Né? Infelizmente tem gente que passa uma vida inteira gastando o que ganha, mesmo na época das vacas gordas, gasta tudo. E não trabalha com provisionamento. Quando chega um momento de dificuldade, tem desespero. E o curioso é que as pessoas sempre falam assim, surgiu um imprevisto. Eu falo, olha, o imprevisto tem esse nome porque você não podia prever o que ia acontecer. Mas uma coisa é previsível, haverão imprevistos. Então, mesmo que você não preveja quais são, você pode prever que eles vão acontecer. E para isso a gente se organiza, a gente trabalha com provisionamento, com reserva. Então, é sábio administrar sua vida com essa perspectiva. Mas Deus está dizendo, você não sabe o que vai acontecer no futuro.
E é bom você se precaver quanto ao futuro. E uma das formas não é só o dinheiro que você guarda consigo. Tudo aquilo que você repartiu com o maior número de pessoas é um plantio, é uma semeadura. E lá na frente, quando surgirem necessidades, você tem um crédito de colheita. Então, pastor, com qual provisionamento eu trabalho? Eu digo os dois. Eu aprendi com o tempo que eu posso guardar o recurso de forma literal. E eu posso investir no meu futuro, semeando na vida de pessoas, porque a colheita é inevitável. Mas é importante que a gente saiba também que há um tempo. Os resultados não vêm de imediato. Quando meus filhos eram pequenos e começaram a ver esses resultados, eu dizia, olha, tem coisa que você planta, ela nasce rápido. Tem árvores, por exemplo, que elas demoram muito para crescer e desenvolver. E eu dizia muitas vezes para eles, tem coisas que vocês estão participando da semeadura e vão colher. Eu dizia, mas tem coisas que os filhos de vocês, meus netos, vão colher. Então, ao longo de uma vida, nós vamos sempre estar olhando para esses princípios e entender, existe um tempo. Esse tempo não tem uma única matemática que explica. Não é apenas porque não há resultado imediato. Tem créditos que Deus guarda, né, de acordo com o seu conhecimento prévio de todas as coisas, que Deus guarda para a hora certa. A Bíblia fala que Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da versão da Bíblia que você usa, o tio de Esther, ele tomou conhecimento de uma conspiração para tirar a vida do rei. E ele simplesmente, para não ser cúmplice, porque quando você sabe de algo errado e não denuncia, você é cúmplice, ele vai lá, expõe a conspiração foi desbaratada, a vida do rei foi salva. Alguém fez alguma coisa para agradecer esse homem? Não. Essa é a hora que alguns crentes ficam meio amargurados. Eu fiz algo, ninguém nem disse obrigado, algo que eu e você, quando entendemos as leis do reino de Deus, precisamos saber. Não importa se alguém vai te agradecer. Tem um Deus vendo todas as coisas. E toda semeadura tem colheita. Quando você olha para Amã, se torna o inimigo pessoal de Mardoqueu, com a intenção de destruí-lo. Quando ele decide fazer isso, já tinha construído até a forca para enforcar o homem. Na noite anterior, o rei perde o sono. E alguns eventos não são aleatórios. Tem o dedo do nosso Deus soberano. Esse cara não consegue dormir, não tem televisão, não tem internet, né? E ele decide um entretenimento maravilhoso. Pede para alguém ler as crônicas do reino, né? Eu fico imaginando que diversão para a madrugada. E esse camarada pega justamente o relato de como Mardoqueu desbaratou a conspiração. O rei pergunta, o que é que foi feito para recompensar esse cara? O cara que está lendo diz nada. Como nada? Não, se fosse feito estaria registrado. Não tem nada registrado, não fizemos. O rei olha e diz, não pode ficar assim. Quando é que vem o crédito do plantio? Na hora da necessidade. Eu tenho visto coisas que eu fiz para ajudar outros. E muitas vezes a gente vai tomar escolhas e decisões. E teve momentos onde eu senti uma direção de Deus. De fazer investimentos. Investimentos na vida de pessoas. Então, por exemplo, estava me organizando com Kelly a longo prazo, como podemos fazer para depois de ter ofertado a nossa casa, voltar até a casa própria, a gente cheio de planos. Mas eu lembro de uma ocasião que eu tomei conhecimento de uma pessoa, né, que se ela não fosse ajudada, ela ia perder um consórcio, todo o dinheiro investido, e o Senhor falou comigo, ajuda. Eu pensei, ele não se precaveu para o imprevisto dele. Eu me precavi, agora tem que pagar a conta dele. O Espírito Santo disse, reparte com 7 e até com 8. Você não sabe o que é que vem depois. Você não sabe quando e como vai precisar. Falei, vou te obedecer, né? E falei para aquela pessoa, como eu posso te ajudar? Ele falou, pastor, eu não quero tomar vantagem do senhor, não adianta o senhor me emprestar dinheiro que eu não tenho para devolver porque a coisa está feia. Ele falou, o que podemos fazer? Eu te vendo o consórcio de uma forma bem justa. Eu não queria consórcio. Mas naquele momento entendi que era a forma de ajudar. Fizemos a transação. Isso me aconteceu 2 vezes, com pessoas diferentes, em ocasiões diferentes. Mal sabia eu que na hora certa que eu mais precisasse, aquilo viria. Eu lembro que uma dessas pessoas era muito próxima, de confiança, e ficava no meu pé, pastor, vamos transferir esse negócio. A gente tem que dar exemplo, esse negócio não fica para depois, mesmo que a gente tenha testemunha, que se um de nós faltar, a coisa não para assim, é melhor resolver. E eu fui enrolando ele, até que um dia o Espírito Santo falou comigo, acordei de manhã, ele falou, liga para fulano, faz a transferência do consórcio hoje. Eu pensei, está um dia corrido. Ele diz, faça hoje.
Liguei para a pessoa, falei, ó, te vira, eu estou na correria, vou espremer aqui meu horário, você esprema o seu, entramos num acordo, fomos lá. 3 da tarde, fizemos a assinatura, transferimos o consórcio. 3h40 eu fui contemplado. Na hora que eu mais precisava para adquirir a nossa casa, estava lá aquele crédito. Então, a colheita pode não vir depressa, mas a colheita sempre vem. E quando seguimos a direção de um Deus que sabe, tem informações privilegiadas que você não temos, a coisa é bem diferente. As pessoas perguntam, mas pastor, como exatamente funciona? Eu respondo com 2 palavras, não sei. Eu não preciso entender como tudo funciona. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versos 26 a 29, nós lemos, Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Repita comigo, sem que ele saiba como. Eu não preciso entender de germinação para desfrutar o resultado. Eu só preciso plantar. Então não importa se é um leigo como eu e muitos de vocês no assunto da germinação, ou se estamos falando de um engenheiro agrônomo com todas as especializações possíveis em germinação. Eu, sem saber muita coisa, posso plantar e ter o resultado, que é a colheita. Ele sabendo tudo que sabe, se não plantar não vai colher. Porque a colheita não vem do quanto você entende o processo. Vem se você pratica. E tem muito crente que quer ficar entendendo as coisas antes de andar nelas. Se eu e você decidimos andar no que Deus determinou, vai dar resultado com ou sem entendimento. Então, algo que eu tenho compreendido é que eu não preciso entender todo o processo, só praticá-lo. Mas que envolve tempo, envolve. Jesus continua e diz, a terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Então, a Bíblia diz, a terra por si mesma frutifica. A gente não precisa entender o processo. Agora, precisamos lembrar que o processo não é de resultados instantâneos. Eu já tive situações onde eu fiz uma coisa num dia, no dia seguinte a colheita veio. Mas isso não é um padrão. Tem coisas que ao longo dos anos, né, eu tenho colhido. Então tem coisas que eu plantei 30 anos atrás, estou colhendo agora. Tem coisas que eu colhi com menos tempo. Pastor, quem determina o tempo? Não sei. Eu só sei que a gente precisa ser paciente. Outra coisa, devemos semear com intencionalidade. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 12, esse é um dos versículos que rege a minha vida, todo o meu comportamento em todas as áreas. Jesus diz, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Tudo o que você quer que te faça, faça aos outros. Lembra do efeito bumerangue que nós falamos? Tudo que vai e volta. Então alguns apenas dizem, eu não vou julgar porque eu não quero ser julgado. Ou seja, ele se abstém de um comportamento ruim porque ele não quer ter uma colheita ruim. Mas a Bíblia não fala só para você não fazer algo ruim porque você não quer que volte. A Bíblia mostra que eu e você podemos intencionalmente fazer coisas boas porque queremos que essas voltem. Então tudo o que querem que os homens vos façam, fazer a eles. Um dia uma pessoa estava comigo e ela falou assim, cara, nesse fim de semana eu já te vi ganhar pelo menos uns 10 presentes diferentes. Ele falou, deve ser bom ser amado. Eu senti uma dor naquele comentário, falei, por quê? Ele falou, eu raramente ganho presente. Eu falei, antes da gente avaliar a consequência, vamos na causa. Você costuma dar presente? Não, não ganho nada, também não dou. Eu falei, existe uma lei espiritual que é a lei de dar e receber, não é de receber e dar. Eu falei, você vai passar uma vida inteira esperando acontecer para fazer e não vai nem receber, muito menos fazer. Porque esse negócio de depois que eu tiver eu faço, gente, isso é conversa mole. Jesus diz, quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem é fiel no pouco será infiel no muito. O cara não consegue ser generoso quando tem pouco. Vai deixar de ser avarento a hora que tiver muito e tiver gostando daquilo que pegou na mão? Fala sério, né? Então assim, nós precisamos entender essas verdades. Eu olhei para ele e falei, olha, se você permanecer perto de mim, tempo suficiente, você vai ver que a maioria dessas coisas que eu ganhei não vão para aqui. Vão ser redistribuídas, vão ser canalizadas. Agora, quanto mais se semeia, mais se colhe. E é impossível não experimentar essa lei. Mas nós podemos experimentá-la com intencionalidade. Eu lembro quando meus filhos ainda eram pequenos, eu fiz uma mobilização de alguns irmãos da igreja, que eram mais próximos, que eu tinha liberdade para falar isso. E falei, olha, estou sentindo Deus me incomodar em relação a algo. Eu creio que nós temos que investir numa boa educação. O
para os filhos de um missionário que está lá no campo, na linha de frente, e que não teria recurso para isso, e se tivesse, nunca botaria dinheiro nisso, por causa das outras necessidades que tem lá, e seria a última coisa no orçamento dele, se é que entraria. Mas Deus está me incomodando. E aí nós podemos fazer e bancar o que ele não faria. Então nós não vamos dar o dinheiro, nós vamos dar o estudo dos filhos. E um desses irmãos falou: pastor, acho seu coração lindo, conta comigo, estou dentro. Ele falou: mas só me preocupa com uma coisa. Eu falei: qual? Ele falou: o senhor não tinha que estar juntando dinheiro para o estudo dos seus filhos? Ele disse: o senhor não vai confiar nesse sistema educacional falido. O senhor tem a visão para ele, sabe do plano e o propósito. Eu falei: não, eu estou me organizando de uma maneira que vai ficar progressiva em fazer minhas reservas aqui. Mas eu falei: quando eu faço algo pelos filhos dos outros, estou fazendo pelos meus. Porque tudo que você planta, você colhe. O cara falou: eu acho bonito, mas eu acho que o senhor está espiritualizando, né? Eu falei: daqui a um tempo você vai ver. Eu lembro quando, e a pessoa está sentada aqui hoje enquanto eu falo, mas a gente nunca entrega nomes. Quando Israel completou 14 anos de idade, só iria para a faculdade aos 18. Ele ganhou uma bolsa completa da faculdade nos Estados Unidos. Aí essa pessoa falou: estou lembrando daquilo que você falou. Eu falei: você está lembrando agora, eu nunca esqueci. Eu só não sabia exatamente quando e como viria. Mas essas sementes, elas sempre dão resultados. E a gente tem essas informações para que a gente possa usar isso com intencionalidade. Eu citei antes falando do tempo. Vou citar de novo com um versículo a mais para falar de intencionalidade. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimamos. Verso 10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E diz: já que tem colheita, por isso vão fazer o bem. Então há uma expressão de amor pelas pessoas, há uma revelação do caráter generoso de Deus, como temos trabalhado em várias outras reuniões. Eu me preocupo que a gente lembre disso, para não parecer que nós estamos, apresentando o princípio como se fosse mera barganha, mas ao mesmo tempo Deus diz: entendeu os princípios, tem o coração correto, saiba de uma coisa, você também vai colher resultados. E nós podemos fazer isso com intencionalidade. Durante toda a minha vida, a maneira como eu trato as pessoas em qualquer circunstância, não importa se estamos falando do ministério, de vida espiritual, qualquer relação, pode ser uma comercial, como eu gostaria que me tratasse. Então por que é que eu vou dar uma de esperto e passar a perna em alguém se eu não quero que façam isso comigo? E se eu ajo dessa forma, é certo que agirão comigo. Mas se por outro lado, você olha o Jacó dando uma desperto com o irmão e daqui a pouco encontra um sogro que dá nó em pingo d'água, e conseguiu ser mais esperto do que ele. Lá na frente viria Deus mudar a sua sorte. Mas eu e você precisamos entender que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então escolha um plantio correto. E a última coisa que eu quero destacar: persistência também é necessária. Lembra que lemos Eclesiastes capítulo 1, lança o teu pão sobre as águas, verso 2, reparte com 7 até com 8. No versículo 6, o texto diz assim: semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Às vezes alguém me pergunta: pastor, o que o senhor acha que foi a semente que determinou essa colheita? Eu falei: não sei, foi tanta semente. A Bíblia diz para semear de manhã, depois da tarde de novo, não fica de braço cruzado, não perca a oportunidade. E você não sabe qual vai dar resultado, ou se as duas. Então, eu não consigo determinar se a colheita veio da semente da manhã, se veio da tarde, se é a combinação das duas. Mas uma coisa que é certa: o resultado vem. Então, a gente pode, além de ter intencionalidade, entender, isso envolve recorrência, persistência, é um estilo de vida. E quando a gente começa a trabalhar nessa perspectiva, na hora certa, a colheita virá. E como eu disse, a hora certa envolve tempos e circunstâncias que eu e você não temos todo o conhecimento, não temos toda a clareza. Mas algo que é certo e seguro, o efeito bumerangue, a lei de dar e receber está aí. Tudo o que nós fazemos pelas pessoas acaba voltando. Então, como eu falei antes, vou repetir isso, não se limita ao aspecto material e financeiro.
né? Desde aquilo que falamos, desde o nosso comportamento, a maneira como tratamos os outros, mas também todo o comportamento e o trato nessa perspectiva material. Quando a Bíblia diz que o generoso será abençoado porque se compadece do pobre, quando diz reparta com 7, até mesmo com 8, a gente precisa entender que no plano de Deus, ainda que você não seja egoísta e saia do centro, não existe como não colher resultados, porque nós servimos a um Deus que é justo, Ele não é injusto. Então o que você faz, o que você planta, você colhe. É só uma questão de tempo. Quando você escolheu o que plantar, você determinou qual a colheita. Quando você escolheu quanto plantar, você determinou a dimensão da colheita. E no processo, é importante você lembre a necessidade de paciência, a necessidade de persistência, né? E independente de entender ou não entender o processo, que a gente sempre tem essa percepção de que deve haver intencionalidade. Você recebe essa palavra? Vamos orar. Assentado mesmo, eu gostaria que você pudesse ter um tempo e falar com Deus. Pai, nós te agradecemos pelas leis imutáveis do teu reino, estabelecidas pelo Senhor, e muitas delas, ainda que não plenamente, podemos reconhecer e que nos têm sido reveladas por meio da sua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que não falha, que não pode mentir. Pai, nós queremos clamar graça e favor do alto. Não apenas, como já oramos no início e insistimos nisso agora, não apenas para que haja um entendimento espiritual, mas, Pai, nós oramos por aquela liderança personalizada do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza a andar com a clareza de entendimento, com a clareza de percepção dessas verdades, e que no dia a dia o Teu Espírito não apenas nos lembre, mas nos guie no sentido da aplicação. Nós clamamos graça, favor do alto, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar ao ministério da palavra. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3, e nós vamos ler juntos os versículos 9 e 10. Enquanto você localiza o texto, nós vamos ler. Eu quero aproveitar e dizer, nos 2 últimos domingos de fevereiro, iniciei uma série de mensagens para falar da relação do cristão com Deus e o dinheiro. Começamos falando sobre uma questão de honra, né? Que honra não é algo que Deus necessita, mas é um efeito regulador na nossa relação, por um lado com Deus, de outra com o dinheiro. A única coisa que foi chamada claramente na Bíblia de um concorrente direto ao senhorio de Deus. Depois, na semana seguinte, falamos sobre generosidade, focando não a dádiva em si, mas a manifestação do caráter de Deus, que é doador, né? Depois de 2 mensagens mais genéricas, nós entramos em uma que toca um pouco em contribuição, mas a ênfase não era falar sobre a contribuição em si. Domingo passado eu falei sobre o dízimo como um ato profético que celebra a redenção, né? E embora a gente sinalizou uma área específica de contribuição, nós queríamos enfatizar muito mais o reconhecimento da obra redentora, do senhorio de Deus sobre nossas vidas, do que só a contribuição em si. Seguindo essa linha de pensamento, eu quero falar hoje sobre uma lei espiritual, né? Eu honestamente senti Deus de fazer uma diferença na ordem em que iria comunicar essas mensagens, mas acredito que ela se encaixaria muito bem se ela fosse a segunda palavra da série, se ela tivesse sido apresentada na sequência da mensagem Uma Questão de Honra. Então, caso você não acompanhou a primeira mensagem da série, Uma Questão de Honra, fica aqui o meu apelo para que você vá lá, né, no YouTube e ouça essa mensagem, Uma Questão de Honra. É um fundamento para tudo o que estamos falando nesses dias. Então, Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Eu aprendi desde garoto, desde a infância, que uma excelente forma de memorizar os textos bíblicos é repetindo, é afirmando, é lendo em voz alta, é declarando. Então vou pedir a você uma gentileza de repetir esse versículo comigo. Pode ser? Diga comigo: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios,
e os seus lagares transbordarão de vinho. Bom, quando falamos a respeito da questão de honra, nós mostramos que é importante distinguir o que é propósito nessa proposta feita por Deus e o que é consequência. Celeiros cheios, lagares transbordantes não são o propósito, elas são a consequência, o efeito colateral. O propósito é dar a Deus honra. Já apresentamos antes, eu não vou ficar repetindo isso, que Deus não precisa de honra, Deus não precisa de absolutamente nada, Ele é completo, Ele é absoluto, Ele é perfeito em si mesmo e Ele não tem necessidade de coisa alguma. Paulo, pregando em Atenas, diz que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de coisa alguma. E apresentamos a ideia de que o pedido de honra tem muito mais a ver com o efeito regulador na nossa vida. Esse texto não fala apenas de honrar ao Senhor com os bens, mas ele adiciona algo que muitas vezes a gente acaba não compreendendo. O texto diz: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. A palavra primícias fala dos primeiros frutos. E aqui nós percebemos, obviamente, que o escritor, né, de Provérbios está mexendo em algo que durante a lei de Moisés, que estava em vigor no tempo em que isso foi escrito, as primícias eram parte de diversas contribuições. Por exemplo, nós podemos olhar para o fato de que Deus pediu que os primeiros frutos da terra, da agricultura, mas também dos animais, fossem santificados para Ele. Mas também nós tínhamos uma festa estabelecida por Deus anualmente, que era a festa da colheita, que também era chamada de a festa das primícias. Sob várias perspectivas, o entendimento de primícias estava lá, estava claro. E o que o texto de Provérbios está nos dizendo, que as primícias tinham um papel: dar a Deus honra. Nós muitas vezes entendemos em elementos da nossa cultura que a coisa que nós fazemos, e não é por uma avaliação prática do que foi feito com aquilo, ou de para que aquilo foi feito, a não ser cultivar um lugar de honra. Então deixa eu pegar um exemplo de algo que é cada vez menos frequente para as gerações atuais, mas para muitos de nós que já temos um pouquinho mais de idade, isso já foi mais comum. Por exemplo, quando chega o momento de numa festa de aniversário, por mais simples que seja, sempre tinha um bolo, né? Por mais simples que fosse o bolo. E quando o aniversariante, depois de receber os parabéns, soprar a vela, cortava o bolo, era auxiliado nisso. Havia um ritual na nossa cultura, muito repetido em tantos lugares do Brasil, onde o aniversariante decidia para quem lhe daria o primeiro pedaço do bolo. Isso significa o quê? Todo mundo que estava ali, que foi convidado, já tinha sido honrado, porque tinham outras pessoas do relacionamento que nem podiam estar ali. Às vezes, muitos de nós, até por limitações financeiras, tinham que selecionar entre os amigos, as pessoas próximas, quem estaria. Então, quem estava ali já estava num time honrado. Mas aquele que recebeu o primeiro pedaço do bolo, uma mensagem estava sendo mandada para ele, dizendo: você é a pessoa que nesse momento, por algum motivo, por alguma razão, né, eu quero honrar de uma forma diferente. O primeiro pedaço do bolo não é necessariamente nem mais gostoso e nem maior do que o resto do bolo. Então, o elemento prático não era que a pessoa comeria alguma coisa diferente das demais, mas era a mensagem que estava sendo comunicada. E nós conseguimos entender isso com clareza. Quando olhamos para a lei das primícias, nós precisamos entender que o elemento prático nunca foi aquilo que era entregue, nem o que seria feito com aquilo que foi entregue, mas era a mensagem que seria comunicada, né? E essa mensagem focava algo particular, que é o primeiro elemento que eu quero destacar aqui. O primeiro lugar é de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: o primeiro lugar é de Deus. Então, quando a gente olha para isso, precisamos entender como um princípio espiritual que vai reger toda a vida cristã, todo o relacionamento de qualquer pessoa com Deus, né? Essa é uma ênfase bíblica. E nós precisamos entender, e ao dar o título de a lei das primícias, e não apresentá-la como mera contribuição, eu quero mostrar que, além de um rito cerimonial da antiga aliança, nós temos uma lei que se perpetua, que se estende inclusive para a nova aliança, e ainda que não seja necessariamente uma forma específica de contribuição, ela reflete princípios que deveriam não só ser entendidos, mas praticados. Por meio da prática nós expressamos, comunicamos o valor. E eu acredito que isso tem muito a ver com manter-se consciente do senhorio de Deus. Eu
Publiquei meu primeiro livro em 1993, que era, eu brinco, era uma apostilinha, ele tinha umas 50 páginas, que era sobre falar em línguas. Em 97 ele se transformaria num livro. Antes que o primeiro fosse ampliado, eu publiquei um outro chamado Conhecimento Revelado, em 1997. A diferença entre 93 e 97 é que em 93 eu ainda era solteiro. 97 eu estava casado, eu e Kelly nos casamos em 95. Então, quando eu recebi da gráfica, né, os livros que haviam sido impressos, eu lembro de ter feito algo. A primeira caixa que eu abri, o primeiro livro que eu tirei, eu entreguei para Kelly, a minha esposa. Né? O que eu queria com aquilo? Comunicar uma mensagem para ela. E se tornaria depois um ritual que eu cumpriria, né, todo livro que saísse, isso virou um ritual. Eu lembro quando conheci o pastor Marciano, nossa aproximação se deu por uma relação basicamente comercial. Né? Ele trabalhava numa gráfica, ele conseguiu vender os serviços, né, da empresa que ele trabalhava, me atraiu como cliente. E eu lembro do primeiro livro que imprimi com ele, eu estava num prazo, né, e ele falou, olha, nós vamos resolver o prazo, mas você vai ter que pegar o livro aqui, não dá tempo de entregar. Então, passei por Curitiba, na época não morava aqui, para pegar os livros e levar para o lugar do evento que eu iria. Então ele foi até o lugar da gráfica, mostrou, olha, essas são as caixas que você vai levar de todo o material, abriu uma na minha frente, falou, dá uma olhada na qualidade, vê se está contente. Eu examinei e falei, está tudo ótimo. Né? Falei, vou levar. Quando eu falei, vou levar, ele falou, mas esse aqui fica. Tipo, esse é o meu exemplar. Quando ele falou, esse aqui fica, eu tomei da mão dele e falei, pega qualquer outro, esse aqui já tem dono. Ele ficou me olhando com a cara de o quê? Falei, o primeiro que sai da primeira caixa é sempre da Kelly. Ele olha para mim e pergunta, você quer que ela leia primeiro? Eu falei, eu nem sei se ela vai ler. Ela já leu o manuscrito antes de eu publicar, já me ouviu pregar, já me ouviu falar do assunto. Não sei se ela vai ler esse negócio de novo. Né? Mas por que o primeiro é dela? Né? Qual a diferença dela pegar o primeiro da caixa ou o último da última caixa? Não estão numerados. Né? Se fosse para ler não importava a ordem, não lendo e guardando de lembrança não importa a ordem, mas o propósito de separar o primeiro não era o que ela faria com o livro, era a mensagem que eu estava comunicando para ela. Era a minha forma de dizer, você é a pessoa mais importante na minha vida, no meu ministério, sem o seu apoio eu não estaria fazendo nada disso. Então entregar o primeiro era não só uma declaração para ela, mas uma lembrança importante que eu precisava manter no meu coração. Por isso viria a se tornar depois uma espécie de rotina, de ritual, né? E dos 24 livros que eu publiquei até agora, aliás, quando tem uma ampliação, quando tem reedição, quando tem tradução, vai para outra língua, toda vez o primeiro exemplar eu entrego para ela. Qual é a ideia? Não é o que ela fará com o livro, é a mensagem que eu estou comunicando, e não só a mensagem que eu comunico a ela, mas a consciência que eu preservo no meu coração. Dito isso, nós precisamos entender que antes de, na lei de Moisés, as primícias serem instituídas por Deus como um padrão, uma das muitas ofertas seriam entregues, esse valor já estava claramente estabelecido. E ele visava fortalecer o quê? A ideia de que o primeiro lugar é de Deus. Então vamos abordar a vida cristã de uma forma genérica. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, dos versos 28 a 31, nós vemos Jesus sendo questionado por um homem a respeito de qual era o primeiro, o principal, o maior de todos os mandamentos. Então Jesus está diante do desafio de torcer a escritura da época, que era o Antigo Testamento, né? Espremer aquilo e tirar uma coisa que se destaque de todas as demais. Ele nem titubeou, ele respondeu direto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Isso coloca amar a Deus não apenas como o primeiro mandamento, mas amá-lo com amor total. Amar com tudo o que há em nós. Porque Deus vem em primeiro lugar, Ele é o centro de tudo. Em Lucas, no capítulo 14, nosso Senhor está ensinando sobre o que significa ser discípulo dele. E Ele vai afirmar nos versículos 26 e 27 de Lucas, se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus próprios irmãos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. No verso 27 ele diz, quem não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que tem o discípulo top e o discípulo meia boca, níveis de discipulado. Ele diz, se quer ser meu discípulo, tem que me colocar à frente,
de você mesmo, das pessoas que você mais ama, daqueles com os quais você mais se importa. Na sequência, a partir do verso 28, Jesus vai contar duas parábolas. Nas duas alegorias, ele vai comunicar a mesma ideia. Ninguém se lança a um empreendimento sem primeiro sentar e calcular quanto custa, para ver se pode ir até o fim. Porque se não der conta de ir até o fim, é melhor nem começar o empreendimento. Então Jesus arremata, né, a aplicação prática dessas ilustrações com a frase do 33, verso 33 de Lucas 14. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, o que eu e você percebemos ao longo do ensino, se queremos relacionar com Deus, o primeiro lugar é dele. Nós temos que amá-lo mais, né? Mais do que a nós mesmos, mais do que as pessoas a quem amamos. Ele precisa ser o centro, ele precisa ter o lugar de primazia. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas que ele está falando? Se você olhar o ensino nos versos anteriores, ele está falando: não se preocupe com o que vocês vão comer, beber ou vestir. Jesus está falando de necessidade básica, gente. Sobrevivência, comida, bebida e vestuário. E diz: põe o reino de Deus em primeiro lugar, antes das suas necessidades básicas, e o resto Deus cuida para você. Mas o primeiro lugar é de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, algo que nós percebemos ao longo das escrituras é Deus comunicando uma ideia, um conceito, um princípio que tem que ser entendido, alimentado, né, desenvolvido. A consciência dele tem que ser preservada, tem que ser comunicado. E repito, não é porque Deus tem necessidade, quer você o reconheça como o primeiro ou não, ele seguirá sendo o primeiro. Mas se você não reconhecer, o prejuízo será todo seu. E o Deus que nos ama e sabe a diferença que isso fará nas nossas vidas, ele promove sempre a ideia e o entendimento de que o primeiro lugar é dele. Isso é o que está por trás da aplicação dessa lei espiritual, que eu quero chamar de a lei das primícias. Então, dito isso, eu queria que a gente, em segundo lugar, entendesse um pouquinho melhor as primícias na Bíblia, né? Já entendemos que o que está por trás delas é a ideia da primazia, do primeiro lugar pertencendo a Deus, mas é importante que a gente entenda um pouquinho a prática das primícias em si. Algumas coisas aparecem na Bíblia antes mesmo de serem instituídas na lei de Moisés, né? E uma dessas coisas que você vai observar diz respeito à lei das primícias. A primeira menção de oferta na Bíblia, ela tem como cerne, como X da questão e de toda a discussão, a questão das primícias. Gênesis capítulo 4, eu vou ler do verso 1 ao 7, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Depois de mencionar dois dos muitos filhos que Adão e Eva tiveram, como depois você vai ler em Gênesis 5, a Bíblia diz assim: Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Essa informação é muito importante, porque vai nos ajudar a entender o resto. 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E porque essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O que nós temos por trás desse texto é Deus aceitando a oferta de um e não aceitando a oferta de outro. Quando mês passado falei aqui sobre uma questão de honra, eu mostrei que o interesse de Deus nunca foi na oferta, mas sim na honra. E nós somos desafiados na Escritura a expressar honra. Por meio de Malaquias, Deus disse: se você não me der honra, não precisa dar nada. Eu não estou atrás da sua oferta. Eu quero honra. Ou você me dá honra ou não dá nada. Se você pegar essa linha de pensamento, você vai entender o que aconteceu nesse texto aqui. A Bíblia diz que Abel trouxe das primícias, dos primeiros frutos do seu rebanho. E a oferta dele foi aceita. Mas a oferta de Caim não. Quando era garoto, eu lembro de pregadores, professores de escola bíblica falando: a oferta de Abel foi aceita porque ele ofereceu um cordeiro, que é tipo de Cristo e do sacrifício de Cristo, e nós só seremos aceitos diante de Deus pelo sacrifício de Cristo. Mas Caim não. Caim trouxe do fruto do seu trabalho, e ninguém é aceito por esforço, por mérito, por obra. Gente, a mensagem é linda, se a gente estiver falando de salvação, mas não tem nada a ver com o que aconteceu. Porque a Bíblia diz que Abel foi pastor de ovelhas. Então, quando ele entrega as primícias do rebanho, ele está entregando o fruto do seu trabalho. Ele trabalhava com aquilo.
Os dois entregaram o fruto do seu trabalho. O ponto não é se alguém está entregando o fruto do trabalho. O texto de Provérbios nós estamos lendo fala para honrar Deus com as primícias da renda. Ou seja, a gente usar justamente o resultado do trabalho para poder honrar a Deus. Então a questão aqui não é o que foi entregue, se é resultado de trabalho ou não, porque ambos fizeram. A Bíblia diz que Abel, ao entregar as primícias, os primeiros frutos, bom, se ele é pastor de ovelhas, está trabalhando com isso, as primeiras crias são os primeiros rendimentos, os primeiros ganhos dele. Em vez de usufruir do seu ganho, ele decide sacrificar a Deus as primícias. O que é que ele está dizendo? Deus primeiro, eu por último. Agora a Bíblia diz que Caim no fim de uns tempos, a palavra tempos no original hebraico ela é incerta. Não dá para dizer com precisão se ela se refere a dias, semanas, meses, assim como no português a expressão tempo é indefinido. Se a gente falar dia, semana, anos, nós estamos especificando a medida do tempo, a duração, mas só a palavra tempo é indefinida. Então, o que está em questão é a expressão no fim de uns tempos. Então, não importa o tamanho do intervalo, se são dias, semanas ou meses, o fato é que ele entrega a sua oferta no fim. Se ele entregou no fim, significa que ele já está usufruindo do seu rendimento. E a mensagem de Caim era o oposto da mensagem de Abel. Caim estava dizendo, eu primeiro, Deus por último. E aqui nós temos uma desordem. Se o primeiro lugar pertence a Deus, por que é que ele vai ficar por último? Então Deus não aceita aquela oferta, porque a mensagem que ela comunica não atende o propósito que deveria. Então imagina você numa festa de aniversário dizer, e o último pedaço agora vai, é melhor ficar quieto do que destacar que você está dando o último para alguém, não teria honra nenhuma naquilo. E basicamente foi o que Caim disse, e o último pedaço vai para Deus. E Deus olha e diz, é ruim, pega esse bolo de volta que eu não quero esse negócio não, né? Então o que nós percebemos é que Caim fica aborrecido que Deus não aceita a oferta. E Deus diz, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas se não fizer, não vai ser. Ou seja, presume-se, e aqui nós temos que aplicar lógica nas entrelinhas, que Caim sabia exatamente o que Deus queria. Nós não temos noções, a Bíblia diz que Deus visitava Adão e Eva antes da queda todos os dias. Nós não temos noção de quanta coisa Deus conversou, do que Deus falou, do que Deus comunicou. Imagina que a humanidade está começando, zero conhecimento, muita orientação teve que ser dada sobre muita coisa. Então quando Deus está dizendo, se você fizer o que é certo, presume-se que Abel não fez apenas algo espontâneo, mas que havia algum nível de entendimento sobre o que era certo e o que era errado. Ou seja, essa questão das primícias que posteriormente seria estabelecida, instituída por Deus, né, na lei de Moisés, Êxodo 34, 26, por exemplo, diz, tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor seu Deus. Então, Deus pediria as primícias da terra. Caim não fez nada de errado ao entregar as primícias da terra. Deus pediria as primícias dos animais, assim como Abel fez. Isso seria instituído como um padrão depois. Mas o que nós precisamos entender é que, no mínimo, presume-se que já havia uma compreensão. Eu não quero de forma alguma insinuar que nós precisamos ter um padrão de oferta hoje que a gente vai chamar, olha, essa oferta é assim, tem que ser feita dessa forma, com essas regras. Mas o que eu quero te mostrar é que é uma lei espiritual que ela vem do Antigo Testamento, antes da lei, ela passa pela lei, e o Novo Testamento mostra que além da lei de Moisés, no novo sacerdócio de Cristo, na nova lei, a lei espiritual, ela permanece, como eu vou mostrar para você. E por qual razão Deus nos comunicaria a ideia e o entendimento de que a lei espiritual, o princípio permanece, se não fosse querer nos comunicar algo prático com isso? Então, antes de mais nada, é evidente que a gente não pode pegar ritos cerimoniais da lei que foram interrompidos e tentar aplicar aqui no Novo Testamento. A gente não sacrifica mais animais. Então isso que eles faziam não vai ser reproduzido de forma literal. No entanto, o que eu e você precisamos entender é que a Bíblia diz que a lei, Hebreus 10:1, não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Então muitos desses ritos cerimoniais, eles tinham figuras proféticas de um princípio que seguirá sendo aplicado. Então, por exemplo, em Levítico, no capítulo 23, se você for rápido de endereço, quiser me acompanhar na leitura, Levítico capítulo 23, a partir do verso 10, Deus fala com Moisés assim: fale aos filhos de Israel
e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou, que é referência à terra prometida, e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Esse moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. Verso 12. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. Vamos aqui fazer uma pausa. Quando entrarem na terra que eu lhe dou e fizer a colheita, plantou, chegou a hora de colher, Deus diz: vocês trarão um feixe das primícias. O que era o feixe, ou molho, dependendo a tradução? A pessoa, com a mão, ela abraçava, imagina, por exemplo, o trigo plantado, cevada, qualquer coisa. Ela abraçava o que o braço conseguia segurar, com a outra mão ela passava a foice. E de repente ela amarrava isso, porque ele não era colhido de forma solta. Então a colheita era interrompida. Acabou de começar. O camarada abraçou, primeiros frutos, vai levar para o sacerdote. Quando? No dia depois do sábado. Todos os cultos, as festas, a não ser aquelas que tinham datas fixas, elas aconteciam num dia solene e santo, que era o sábado. Que dia da semana é o sábado? O 7º. Mas Deus diz: primícias não se entregam no sábado. Primícia se entrega no primeiro dia da semana, o dia depois do sábado. O dia depois do sábado, o domingo, é o primeiro dia da semana. Então Deus estava dizendo: não só você pega o primeiro fruto, mas entrega no primeiro dia da semana. Um padrão instituído por Deus. Olha o verso 14. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigos verdes, até o dia em que trouxerem a oferta ao seu Deus. Ou seja, Deus está dizendo: você não pode comer do fruto do seu trabalho antes de me honrar com os primeiros frutos. Se você comer antes, o que você está entregando para mim não é primeiro fruto. O primeiro fruto foi parar no seu bucho. Então Deus diz: não coma, me ponha em primeiro lugar. Agora, olha o final do verso 14. Esse é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Tudo aquilo que na lei de Moisés foi chamado de estatuto perpétuo, não tinha prazo de validade como lei espiritual. Podia ter prazo de validade como rito cerimonial. Então, por exemplo, a circuncisão foi declarado estatuto perpétuo. A oferta de incenso foi declarado estatuto perpétuo. A gente não faz nenhuma das duas coisas de forma cerimonial, literal. Mas a Bíblia diz que a circuncisão hoje é no coração, que a oferta de incenso são as orações dos santos. Ou seja, nós temos uma réplica desse cerimonial nas nossas práticas espirituais. Então, quando Deus fala colocá-lo em primeiro é estatuto perpétuo, nós podemos até não ter literalmente o mesmo padrão de oferta como rito cerimonial, mas a lei permanece. Quem está entendendo? Agora, se você continuar a leitura, verso 15 de Levítico 23, contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida pelo sacerdote. Deverão ser semanas inteiras, 7 semanas. Até o dia que vem depois do 7º sábado, contem 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. Então, o camarada entrou, colheu o primeiro feixe, interrompeu a colheita. Vamos levar para que o sacerdote apresente como oferta movida, oferta de movimento diante do Senhor. Que dia? O domingo, primeiro da semana. Deus diz: a partir disso contém 7 semanas inteiras. Então, do domingo que ele apresentou a oferta até o sábado, 7 dias, uma semana. Depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Ao final de 7 semanas, você ainda lembra da tabuada? 7 vezes 7? 49. Ao final de 7 semanas, vocês peguem o dia posterior ao último sábado da 7ª semana, que era de novo o domingo, o primeiro dia da semana. Era o dia de número 50. Ele diz: nova oferta ao Senhor. Em Romanos 11:16 você vai ver Paulo dizendo: se as primícias são santas, a massa também é. O que ele está falando da massa? Da oferta de cereais, que era oferecida no dia de número 50. Antes da gente entrar na aplicação prática disso, vamos olhar para os elementos proféticos, porque Deus tratou disso com tanta seriedade, que até eventos que são importantíssimos na nossa redenção, eles cumprem essas leis espirituais. Por exemplo, que dia Nosso Senhor ressuscitou? O primeiro dia da semana, o domingo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 20, Jesus é chamado de as primícias dos que dormem. Quando falamos da ressurreição, a Bíblia introduz Cristo dentro de uma lei espiritual, chamada lei das primícias. Agora, quando alguém entrava no campo colhia um talo de trigo ou cevada, ou era um feixe? Um feixe.
Então, quando Cristo ressuscita e entra na categoria primícias, a pergunta a ser feita é: ele ressuscitou sozinho, como único talo, ou ele é parte de um feixe e houve ressurreição de mais pessoas? Mateus capítulo 27, eu vou fazer questão de ler esse texto, porque eu lembro do dia que eu prestei atenção, ficava me perguntando, isso está mesmo na Bíblia? Mateus é o único que fala disso. Mateus 27, 51 mostra que depois de ir na cruz, Nosso Senhor bradar, entregar o Espírito, a Bíblia diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Mas diante do brado de Jesus não é só o véu do templo que se rasga. A Bíblia diz: a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram. Agora preste atenção: e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, não na hora da morte, mas o texto diz, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você consegue imaginar receber uma visita dessa na sua casa? Nós não sabemos se estamos falando de santos aqueles dias, para ter aparecido na cidade, né, a outras pessoas. Eles foram reconhecidos, então a gente fica imaginando detalhes que não estão claramente descritos. Mas o que eu e você podemos entender: Cristo não ressuscitou sozinho, porque as primícias nunca era um talo, era um feixe. E a Bíblia apresenta Cristo nessa ordem das primícias. Quando foi a ressurreição? Primeiro dia da semana. Aí você conta 50 dias das primícias. E aí você tinha a nova oferta ao Senhor. Deus instituiu uma festa que chamava Pentecostes. O que é que significa Pentecostes? 50. Era a festa dos 50 dias. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Quando era o Pentecostes? Um domingo, primeiro dia da semana. E essa igreja que é formada debaixo do derramado do Espírito é chamado o livro de Hebreus. Do quê? Como que a igreja é chamada lá entre várias menções? A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então, sempre que a ideia de primícia, primogênito aparece, você vê associada ao primeiro dia da semana. E a gente pode gastar tempo, não é meu propósito aqui, olhando que essas figuras são parte de um entendimento de algo muito maior do que só o rito cerimonial. Deus está pegando uma lei, um princípio espiritual. Quando a gente começa a ter esse panorama e essa ideia geral de primícias, não só de como eram os ritos cerimoniais, mas da lei, isso nos ajuda a entrar na parte prática, que é para onde nós vamos agora, e eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Terceiro e último lugar. Primeiro, destacamos que o primeiro lugar pertence a Deus. Em segundo, tentamos trazer esse entendimento panorâmico, genérico das Escrituras. Em terceiro e último lugar, eu quero falar do resultado das primícias. Então vamos lá. Romanos capítulo 11, verso 16, diz assim: se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Qual a ideia de Paulo em Romanos 11? O que ele está comunicando? Ele está comunicando o resultado da primícia. Se a raiz é santa, o que é a raiz? Quando a semente germina, qual é a primeira parte da planta que surge na germinação? A raiz. Então a raiz é a primeira, não só a mais importante, mas a primeira parte. Ele disse: se a primeira parte de algo é santificado, os ramos, o que vem depois, foram santificados junto com a primeira parte. Aí ele vai dizer algo que vai fazer sentido quando você entende o rito cerimonial. Se as primícias são santas e o primeiro feixe foi apresentado em oferta de movimento, foi santificada para Deus, a massa também é. Que massa ele está falando? A oferta de cereais dos 50 dias. Porque o que foi colhido para produzir essa oferta de cereais foi santificado junto com o primeiro feixe. Ou seja, quando você santifica a primeira parte de algo, você santifica o restante daquilo de onde ela foi tirada. E aí nós vamos entender que quando Deus institui primícias, Ele não está falando meramente de contribuição. Em primeiro lugar, Ele fala de um entendimento do lugar que Ele tem e de uma mensagem que nós precisamos comunicar não só para Ele, mas que nos ajuda a manter a consciência do senhorio do lugar que Ele tem. Mas em segundo lugar, qual o impacto disso nas nossas vidas? Deus disse: se você me honrar com os seus bens e as primícias da sua renda, eu encho seus celeiros, eu transbordo seus lagares. Em outras palavras, Deus está dizendo: não quero tirar o que você tem, eu quero te dar mais do que você tem. Porque a ideia nunca foi tirar,
Deus diz, a única coisa que eu quero tirar daí é a concorrência. É que os seus bens não concorram com o meu lugar de importância. Se você preservar no seu coração o meu lugar de importância, e isso não for um concorrente, eu posso lhe dar muito mais. E nós precisamos entender o impacto, né, que o cumprimento do propósito terá como consequência, como efeito colateral. Quando a gente fala sobre isso, nós podemos entender que não se limita a dinheiro. É uma lei espiritual, ela rege todas as coisas. Então vamos lá. Em Gênesis 22, você vê Deus falando com Abraão para fazer algo que para qualquer pai a gente já bota na categoria do impensável, inimaginável. Mas eu acredito que para Abraão nós temos um agravante. Qual agravante? O homem, aos 75 anos, inicia uma jornada em obediência a Deus. A Bíblia diz que ele não podia ter filhos. Não há registro que ele pediu isso a Deus, mas também não há registro que não. Mas Deus toma a iniciativa e diz, eu vou te dar um filho. Abraão viverá um milagre que vai chegar em torno de 100 anos de idade. Aquilo foi milagre mesmo, não só porque não podiam ter filhos, mas a Bíblia diz que seu corpo já estava amortecido quando isso aconteceu. Não era algo natural, não tinha a menor chance de não ser uma intervenção de Deus. Mas Deus fez uma promessa a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus está dizendo, eu não quero só te dar um filho que alegre seu coração. Eu e você precisamos entender que por trás de tudo que Deus nos dá, Ele tem um plano para que a gente transborde, para que a gente abençoe outros. E Deus estava dizendo, eu vou fazer algo na terra toda, diz respeito ao meu plano redentor. Agora o menino nasceu, Abraão está feliz, botaram o nome nele de riso, porque ele e a mulher estavam rindo à toa com a bênção de Deus. Gênesis 22, Deus fala para Abraão assim, pegue o seu filho. Se Deus só falasse o filho já era difícil. Mas eu brinco que Deus dificulta mais, Ele diz, seu único filho. O filho que você ama. Eu lembro que um dia eu estava lendo isso, falei para Deus, desnecessário, falei isso tudo. Pô, já era difícil obedecer, o Senhor lembra que é filho único, é o filho que ama, quer dizer, só dificultou. E Deus diz, ofereça a ele em sacrifício. Pergunta, Deus queria arrancar o menino de Abraão? Não. Nós sabemos que não, porque ele tinha feito promessa, ele tinha um plano. Então por que é que Deus pede aquilo? Porque de alguma forma ele está dizendo, para que eu faça tudo que eu realmente quero fazer, você tem que me entregá-lo. E ainda que ele não tenha ido até as últimas consequências, porque Deus o parou antes, ele estava disposto a ir às últimas consequências. Mas a Bíblia também diz que Abraão, Hebreus 11, diz que Abraão cria que Deus podia ressuscitá-lo dos mortos. Por quê? Se Deus prometeu que através desse menino ele vai fazer algo, não faz sentido interromper a vida do menino. Então, ainda que morra, tem que voltar à vida. Abraão não está entendendo nada, mas obedece. A pergunta é, o que é que Deus está propondo? Nós precisamos entender que tem algo maior do que a gente consegue imaginar. Quando o povo sai do Egito, Deus diz para Moisés, daqui para frente todos os primogênitos são meus. Deus diz, era para todos vocês terem perdido os primogênitos na última praga, quando o anjo da morte passou, e eu salvei. Em outras palavras, Deus está dizendo, vocês me devem, os primogênitos são meus. Mas há algo maior do que a gente entende por trás disso. Por que futuramente Deus pediria não só as primícias da terra, da agricultura, não só dos animais, mas isso se torna na lei de Moisés um padrão para toda a nação. Todo primogênito pertencia a Deus. Para ter o direito de criar o filho, o pai tinha que resgatar de Deus o primogênito que era dele. Porque quando você santifica a primeira parte de algo, você está santificando o restante daquilo de onde ela foi tirada. Deus não precisava da primeira parte, mas ele sabia que quando santificassem a primeira parte, uma bênção seria desencadeada sobre o restante. E o que Abraão não tem noção é que Deus o está levando a santificar o primeiro de uma descendência numerosa. E com isso, ele santificou o restante da descendência. Sabe quando é que isso vai ficar claro? Antes mesmo da praga dos primogênitos, em